Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Nós por cá vamos bem também, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é sábado, o tempo continua tudo nublado. Está fresquinho, mas eu não quis vestir blusa nenhuma. Eu quis ficar só assim com esse vestido, que também vem começar a mexer e depois não gosto de ver casacos por cima de cadeiras. Não gosto, depois eu deixo aqui e não quero que caia no chão. E assim eu prefiro não ter agora. Hoje é dia 28. Hoje é um dia bem importante também para mim, porque o meu irmão mais velho faz anos, sabem? E depois mais tarde quero ver se falo assim com ele, porque só sabia que ele trabalhava numa escola, só que agora ele fez como é o nome daquilo, aquele contrato, acabou e ele agora está assim em vias de ir para outro sítio. E então tem sido difícil vê-lo assim nos últimos dias, que ele tem sempre andado com papéis para um lado e para o outro. Enfim, mas hoje é só para deixar registado, 28 de março é o dia do aniversário do meu irmão mais velho. Enfim, minhas amigas, vocês sabem, eu acho que toda a gente sabe, que amanhã é domingo de Ramos. Não é que a gente está na quaresma, a gente vai entrar depois na segunda-feira, que é na Semana Santa, não é? E depois para o outro domingo é Páscoa. Aqui nesta mesa eu tenho só o plástico transparente. E então eu quero pôr aqui por baixo para fazer aqui a nossa mesa de domingo de Ramos amanhã, para depois ficar toda a semana, pelo menos, já que eu não tenho assim grandes coisas para enfeitar para a Páscoa, eu vou colocar esta toalhinha de renda que eu tenho aqui, ó, esta toalha de renda, que foi que me deram agora há pouco tempo, sabem? Eu já passei por água, ela está bem cheirosa, e eu vou colocar aqui por baixo desta toalha de plástico. Eu vou-lhe colocar e depois eu mostro aqui a vocês mais logo, sabem? Como é que ela vai ficar. Mas ela é muito bonita. Ó, ela é muito bonita mesmo. Essa toalhinha, ó. Ela não é assim totalmente branca. Ela tem não é bem bege, não é assim um amarelo, um pérola, uma cor que não sei dizer a vocês, mas o telemóvel também não vai fazer assim a cor direita como a gente está vendo. Não sei se é pela cor amarela das luzes, se como é, mas é uma cor que realmente, ó, depois a gente vê, não é? Vou colocar então aqui, neste saquinho que eu tenho aqui, que é para depois colocar aqui na mesa. Sabem, minhas amigas, aqui no meu canal eu tenho vários tipos de flores. Eu tenho flores que têm umas amêndoas até, que foi acho que há 6 anos atrás que eu fiz. Também tenho uns ovens. Tenho flores de chocolate, também tenho flor de chocolate. Eu tenho ali uma barrinha de chocolate de culinária. Assim, não é a barra inteira, está assim metadinha. E eu queria fazer hoje um bolinho pequenino, mas que desse para pôr aquilo ali dentro. Só que vocês sabem que a gente está evitando isso de chocolates com o Arthur. Mas eu vou ver se faço. Já há muito tempo assim não faço coisas assim, de chocolate aqui, assim, dessa forma. Eu vou ver se faço a massa, tipo uma massa doce, de pão doce, de tipo pãozinhos de leite, sabem?
e viva-se coloca isto dentro. Vou fazer então aqui tipo um florém de chocolate. Só para também deixar registado aqui, não é? Porque amanhã é, como eu já disse, é domingo de Ramos, sabe? Então vamos fazer isto aqui hoje e para deixar registado que eu só fiz há 6 anos atrás. Eu tenho muita coisa feita de lá, assim, lá para trás nos meus vídeos. Eu tenho 3.000 vídeos. A maior parte deles é tudo receitas. Muitas receitas que eu tenho. Tenho costumes também de cebola, tenho como é que eu faço a minha massa de alho. Tenho muita coisa, minhas amigas. Tem licores, tem compotas, geleias, doce de amora, tem passeios, tem acampamentos, tem muitas coisas, sabem? Muitos vlogs também que eu fazia assim aqui em casa com a Alicia mais pequenina, o Arthur mais pequenino. Enfim, quando a Rita morava aqui dentro da nossa casa, antes de casar. Enfim, muitas coisas. Tenho com a Ângela também aqui. Tenho algumas mudanças aqui na casa que a gente fizer. Para quem está há muitos anos aqui conosco, sabe as mudanças que a gente tem feito cá em casa. Enfim, e então eu hoje vou fazer essas mudançazinhas aqui. Vou assumir aquela cortina ali, porque eu gosto muito da cortina ali naquela janela. Eu acho muito fofinho, uma cortina de renda. E é que tem ali que a gente colocou. Gosto muito, acho muito assim vintage, sei lá, uma coisa confortável, dá conforto numa cozinha, uma cortininha e tudo. Mas eu também ao mesmo tempo gosto muito de ver aquela visão para ali, ao fim de tarde. Adoro. E agora com as tardes que vão ficar maiores, não é? Porque amanhã, desde para amanhã já muda a hora. Vocês aí já mudarem, mas para nós vai ser de amanhã, esta madrugada. E então eu quero ver se põe ali um folhinho por cima, só para depois a gente ver as tardes ficar maiores, não é? Para nós passarmos aqui, não é? Os Açores tem paisagens lindas, aliás, tudo o mundo tem. Em toda a parte do mundo tem paisagens lindas, mas claro que a gente puxa sempre para o que é nosso, não é? Que é os nossos Açores, a nossa ilha, a minha freguesia, enfim. Acho que é normal a gente todos puxar para o que é nosso. Vamos tomar aqui o cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos. Bora lá. Aí depois eu mostro ali. Eu até estava para não tomar café agora aqui. E estava para tomar café ali quando eu me passou aquela cortininha, sabem? Mas eu disse assim, ó, como eu vi falar da toalha, eu vou tomar então o café aqui convosco, sentada neste humilde cantinho, com estas florinhas lindas, que eu estou apaixonada por esse rameio, por esta vasinha. A Rita gostou tanto de ver esta vasinha com estas florinhas. Ela diz que é tão fofinho, sabe, que isto foi a vasinha que supostamente eu tinha comprado, que era para o José meter em cima da mesa com, sei lá, sumo ou vinho, sabe? Por festas. Assim, algum jantar que a gente tivesse, mesmo cá em casa, eu comprei para isto. Mas quando cheguei, eu vi que era tão pequenino. Eu disse, isso vai ficar bonita com o ramo de florinhas. E então, eu coloquei aqui estas florinhas que vê pela Temu. Eu estou apaixonada, sabem, minhas amigas? Eu acho que é tão riquinho essas plantas, esse arranjo, porque eu não mandei buscar 2 arranjos, porque eu julgava que vinha assim muito, não vinha com, sabem, às vezes a gente compra coisas e elas vão muito desmilinguidas, e pelo preço que foi tão baratinho, eu disse só, eu vou mandar buscar só bem, mas ter arrependido. Que eu devia ter mandado buscar a 2, sabem? Porque os chineses já estão caros. Os chineses já para cima de 2,5 €, 3 € e tal. Também tem na Temu, mas dá-nos a escolha de
Isso foi um irritar, a serramém. E é tão requém, tão fininho, não. É tão fofinho, sabem? Que agora, olha, agora que tá. Não posso fazer nada. Agora é amanhã. E então eu ponho aqui. Neste cantinho. Mas a Rita, fiquei apaixonada por esta vasinha e por esta... fica mesmo tão bonito, não é? Muito requém. Enfim, minhas amigas, eu não quero empatar vocês aqui com as minhas falhações, não quero ser repetitiva, mas é isto. Hoje vamos ter isso e vamos fazer então, que eu vou chamar de folar da Páscoa de chocolate. Mas essa semana que vem, aí na quarta ou quinta-feira, se Deus quiser, eu vou fazer os meus florins com o ovinho, tá bom? Eu vou fazer os meus florins como se fosse o florim de ir para o forno com folha. Não vou fazer o flor de lata. Eu acho que massa de lata fica bonito, mas o flor, que é flor, que lembra os tempos antigos, é aquele de folha. Porque muita gente não tinha latas tão bem. Sem latas, eu digo aquelas forminhas de meter a massa. Eu acho que fica mais bonito quando eles ficam assim mais achatadinhos. Que fica, tipo, tem uma folha de conteira, mete a massinha ali, vai ao forno, sabem, com o ovinho ao meio, tipo escaldadinhas, sabem? Eu acho muito bonito mesmo. E então, minhas amigas, essa semana, eu despercebi-me, eu estou muito esquecida, eu despercebi-me que eu tinha dito que ia falar com a pastelaria Farias da massa e ia saber se realmente era uma empresa. Eu esqueci, agora falando da massa é que me lembrei, para vocês verem da minha cabeça, eu ando muito assim esquecida, sabe? Muita coisa para pensar, muita coisa para fazer, para tomar assim responsabilidade da minha cabeça, uma coisa e outra. Eu tenho que escrever e realmente isso passou-me assim despercebido. Mas isso é uma coisa que eu tenho que encomendar o quanto antes, porque já estamos praticamente no final de março e depois tem só abril e maio. E essas coisas, quando é assim para os Espírito Santo e tudo, ficam muito cheias, sabe? E então eu vou telefonar o mais possível, assim, logo na segunda-feira, para depois saber e encomendar, saber como é. Enfim, minhas amigas, então fiquem por aí. Neste meio tempo, vocês vão ver depois muitas coisas que eu vou fazer aqui. Então, até já. Para que macê, vou deixar levedar. Minhas amigas, a farinha coloquei mais um pouco. 1 litro de leite, realmente depende da textura da farinha. Eu coloquei depois mais meio quilo. Ou seja, foi 1,5 kg de farinha para aquele litro de leite, tá bom? Também tem os ovos, a manteiga. Portanto, é tudo coisas que fica líquido. Depende da textura da farinha. A gente tem que ir amassando até deixar a farinha beber bem aquele leite, tá bem? Absorvendo o leite. Portanto, minhas amigas, aí vocês vêm pondo devagarinho. Não querem pôr mais farinha. Então, coloquem aos pouquinhos o leite, sabe? Se a vossa manteiga estiver assim à temperatura ambiente, não é preciso colocar no leite. Também já se desperdiça menos o leite. Mas, pronto, eu coloquei. De qualquer forma, depois a gente come e a gente congela-se e dá-se. Está tudo certo, tá bom? Portanto, agora vamos deixar levedar e depois eu mostro a vocês. Acabei de fazer agora aqui este macarrão com atum, com natas. Vocês um dia, se quiserem ver da maneira que eu faço, vocês digam aí nos comentários e no Messenger. Agora eu vou tapar com papel de alumínio. Temos ainda charrinhos de ontem e batata doce e inhame, que é o que vamos comer hoje. E é isso. Ali está a levedar o coisa, ali tem uma garrafinha de laranjada, que é o que vamos acompanhar com o nosso almoço. Fiquem por aí, até já.
Minhas amigas, eu não tive mais chocolate, o que é que eu fiz? Moí os amendoins, pus uns pedacinhos de manteiga aqui na massa e juntei aqui estes amendoins. Ó, quem tiver amêndoa, punha amêndoa. Quem tiver Nutella, punha Nutella. Fica aí ao gosto de cada um, tá bom? Eu vou colocar assim, ó. Quem quiser assim e colocar por cima uns pedacinhos de Nesquik, também pode colocar. Amigas, assim ficou então os nossos flores. Este ficou que é de chocolate, ficou mais rosadinho por cima. E este ficou assim derivado do amendoim. E pus por dentro e por fora o amendoim. Tirei agora mesmo, ele está bem fofinho também, mas está bem quente, sabem? Este já está mais arrefecido. Eu vou cortar aqui um pedacinho, vou mostrar a vocês. Até já. Minhas amigas, ó, eu parti este, ó, fica assim por dentro, ó, fica bem recheado, como vocês estão a ver, ó, estão a ver? Fica mesmo bom, ó, estão a ver? Já está bem arrefecido. E agora este aqui, eu vou deixar arrefecer um bocadinho. Eu vou fazer um cafezinho com leite para mim. E depois, quando eu partir um pedacinho, eu mostro a vocês. E pronto, minhas amigas. Então, chegamos aqui ao nosso momento da palavra, não é? A palavra que nos dá aquela força e entusiasmo para nós levarmos o nosso dia. Portanto, hoje é dia 28 de março. Hoje é sábado. São 8 horas da manhã. A leitura está em João, capítulo 11, o versículo do 45 ao 46. Vamos ler essa passagem. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, acreditaram nele. Porém, alguns deles foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus tinha feito. Os pontífices e os fariseus reuniram-se então em um conselho e disseram: que fazemos, já que este homem faz muitos milagres? Se o deixamos proceder assim, todos aceitarão nele, e virão os romanos e destruirão a nossa cidade e a nossa nação. Mas um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não sabeis nada, nem considerais que vos convém que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto por si mesmo, mas, como era sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para unir num só corpo os filhos de Deus dispersos. Desde aquele dia, tomaram a resolução de o matar. Jesus, pois já não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para uma terra vizinha do deserto, para a cidade chamada Efraim. E lá esteve com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Procuravam Jesus e diziam uns para os outros, estando no templo: que vos parece? Não virá ir à festa? Vamos para o resumo. Une-me, Senhor, à alegria de teres ressuscitado o teu amigo Lázaro. Rejubilo na certeza de que serás força de ressurreição,
quando formos chamados à vida eterna. Ontem, como hoje, haverá sempre quem se sinta ameaçado pelo bem que é realizado por outros. Peço-te a graça, Senhor, de apreciar tudo o bem que se faz na Igreja e no mundo, particularmente por pessoas que conhecemos, ultrapassando tudo o que se assemelha a ciúme e a inveja. Vocês estão a ver, minhas amigas, não sou eu que falo sempre na mesma coisa. A palavra em si, a palavra de Deus, fala em coisas que as pessoas não querem ouvir. O problema aqui não é ser repetitiva. O problema aqui é que as pessoas só querem ouvir aquilo que querem. Quando a palavra aqui do Senhor nos dá ensinamentos, às vezes um pouco agressivos, e coisas que a gente não compreende, a gente não quer aceitar. A gente só quer aceitar aquilo que nos convém, aquilo que a gente pensa que nos faz bem, sabem? O povo em si está acostumado a querer ouvir só aquilo que quer. Mas nós temos que ouvir os ensinamentos que Deus nos quer dar. Se Deus fala aqui que nós, aqui assim, ó, ontem como hoje, haverá sempre quem se sinta ameaçado pelo bem que é realizado por outros. Ou seja, vai haver sempre pessoas, ontem, hoje, amanhã e sempre, e no passado foi assim, que não vão gostar de ver os outros bem. Porquê? Porque isto é tudo do mundo. É o pecado do mundo que nos faz ter ciúmes, inveja. As pessoas pensam que tudo o que vem agora, aquilo foi sorte, sabe? Mas não, a gente não, me disse aqui há uns tempos atrás, a gente não sabe a história de cada um, o percurso de vida de cada um. E a gente às vezes, quando vê muita gente crescer, a gente ficamos com ciúme, com inveja. Porquê? Porque a gente diz, oh, eu não tive sorte e fulano teve, ou fulano teve. Mas não é só sorte, a gente não sabe o que está ali por trás. Sabem, minhas amigas? A gente costuma-se a dizer, há pessoas que são mais lutadoras, que não desistem assim à toa. Lutem, lutem, lutem para terem algo. Sabe? Quantas pessoas eu conheço que são pessoas doentes de coluna, são pessoas doentes de fibromialgia, pessoas doentes das pernas, que as pernas doem, têm pé, e mesmo assim fazem coisas para vender, sabem? Porque para terem uma rendinha extra, sabem, minhas amigas? Eu, no meu caso, eu já trabalhei de sós a cavar terra, namorando com o José, e a pé para a Monica, para quem não sabe, é ali ao pé da cooperativa. Vinha a pé para cima, aliás, eu ia na caminhonete e vinha a pé para cima às 4, com sós às costas, pela rua. Já trabalhei montão de silvas dentro de uma estufa com roseiras aqui no Senhor Armazém Canadá. Para quem é daqui sabe que é uma casa grande, tem um muro cor-de-rosa mais abaixo da minha casa, que é no Silveira. Já trabalhei ali nas flores. Muita gente de Santo Antônio trabalhou comigo ali nas flores, carregando cestos, limpei. Trabalhei na casa da patroa, trabalhei numa casa de fronte com 14 anos, já estava trabalhando a dar dias para fora. Trabalhei para a cidade, já comecei a trabalhar cedinho, 6 anos, 5 anos, já trabalhava com a minha mãe, que hoje em dia é a minha madrinha, do Crisma. A gente trabalhava, que tinha uma pá de lixo na mão, já juntando umas coisinhas de chão, assim, de alcatifa para a minha mãe quando fosse aspirar também. Portanto, eu já trabalhei muito também, mas nunca descontei para a caixa, sabem? Nunca descontei, nunca fiz descontos para a Segurança Social, sabem? Depois casei
trabalhei de mulher dias, estava grávida para a Rita, já tinha os outros 2 grandes, sempre trabalhei. Trabalhei na casa da minha mãe enquanto morei lá, trabalhava nas minhas casas também, e depois conheci o YouTube. E quando eu conheci o YouTube, como eu conheço agora, e para mim isto é um trabalho, tirando assim a palavra de hoje, mas isto é um trabalho, eu nunca escondi, sabe? Mas quando as pessoas são sinceras assim, não tem valor. E o que é que acontece? Quantas vezes eu vim na cara para mim trabalhar? Vá trabalhar, tu precisas de trabalho, tu precisas assim, precisas só. As pessoas não sabem o que está por trás de cada uma da gente, sabe? As pessoas não podem ver outra, pensem que por nós gravarmos, que isto não é trabalho, isto também dá trabalho, sabem? Tem pessoas que trabalham fora, ou seja, vocês próprias que veem os meus vídeos, estão inscritas em outras pessoas que têm os seus trabalhos por fora e gravem vídeos, sabem? E tem boas também visualizações, graças a Deus, não é? Que a gente tem que pedir pelos outros. Às vezes eu falo assim, visualização, é por causa da leitura. Que eu acho que Deus merecia, assim, a palavra de Deus merecia mais qualquer tem. Não é só para mim, mas mais assim por causa da leitura, não é? Porque Deus quer paz no mundo e isso tudo. Mas pronto, não importa. Mas, minhas amigas, sabem, e muita gente nunca me levou a sério. Mas as pessoas também, se não desse, as pessoas também não gravavam, porque isto dá trabalho. E as pessoas que trabalham por fora, trabalhar por fora e trabalhar em casa, a gente em casa vai fazendo o que a gente pode. E trabalhar por fora, isso é o que é. A gente faz, trabalha sob pressão, porque temos que dar aquilo de X de horas, tudo limpo. E quando trabalhava em casas, tinha patroas que era só limpar a casa, mas tinha patroas que tinha que limpar, passar a ferro, fazer almoço, ir buscar crianças à escola, que eu já cheguei, sabem? Portanto, minhas amigas, a gente quando vê uma pessoa já com 40 e tal anos a fazer de repente um vídeo, vai trabalhar, agora quer ganhar dinheiro à custa dos outros, sabem? As pessoas, a gente não deve ser assim, e a palavra hoje é essa. As pessoas no passado, no presente, e vai haver sempre pessoas que não podem ver uma camisa lavada ao outro. Mas aqui Deus diz para não sermos assim, porque cada pessoa tem a sua história, sabe? E se a gente vê a pessoa agora até mais alguma coisinha, graças a Deus, muito bom para ela, sabe? A gente tem que desejar aos outros como a gente quer que as pessoas desejem para nós o bem. Não consolava uma família, independentemente de onde ela trabalha, feliz, comprando as suas coisinhas, amanhã da sua casinha, ou comprando uma cortina nova, ou comprando uma janela nova. E as amigas, a mim não me faz diferença nenhuma. Sabem? Para vocês verem, eu tenho mais filhos, tenho uma família grande. Minha irmã, meus 2 irmãos, não é? Estão na casa da minha mãe. Olha, o mais velho, está certo. Mas a casa é maior. E é mãe-me aqui. Sabe? Eu não sou uma pessoa esquisita. Eu não me importo. Eu não sou uma pessoa que fica com inveja dos meus vizinhos de palácios. Não me importa. Muito bom para eles. Porque o que eu desejo aos outros eu quero para mim. E deve ser assim. A gente não deve. Porque não vale a pena ter inveja e ciúmes, minhas amigas. Não vale a pena. Por quê? Porque cada um tem a sua hora, cada um tem a sua maneira de ver a vida, cada um vive da maneira que gosta, da maneira que sabe, cada um ensina da maneira que sabe, cada um faz da maneira que sabe. Portanto, para que é que eu tenho inveja? Eu não tenho. Mas eu tenho que ser feliz com aquilo que eu tenho. Sabe? A gente deve ajudar os outros para a gente ser ajudados. Sabe? E aqui falam nisto.
a gente está vivendo numa época de muita reflexão dos nossos sentimentos, da maneira que a gente era, da maneira que a gente vê as coisas, sabe? A gente temos que ser amigos uns dos outros, não é? A gente tem que ser amigos. A pessoa amiga, a pessoa quando vai assim para um trabalho, que entra pela primeira vez, não conhece as pessoas, né, que estão lá a trabalhar. Às vezes a gente pode ver uma pessoa que é assim mais fechada, a gente até pode dizer, ai credo, que soberbão, não é? Porque a gente vê as caras, mas a gente não vê os corações. A gente às vezes vê pessoas assim, todas requintadas, todas aquelas assim, a gente diz, ai credo, que mania que aquela pessoa tem. Quando a gente vai conhecer, quando a gente começa a falar com ela e vê realmente a maneira que a pessoa é, a gente diz, realmente aquela pessoa não era assim, como eu pensava. Porque às vezes a gente vê assim as aparências e tudo, mas nada melhor que a pessoa conviver, sabe? Conviver com a pessoa, sabe? E ali é que a gente vai vendo. As pessoas hoje em dia, e sempre foi assim, a gente sempre, nós todos, sempre fomos muito julgadores uns dos outros, a gente julga muito. Mas lá está, mas nós não temos que já é desde os princípios, desde lá dos princípios dos tempos, sempre houve ciúme, sempre houve inveja. Mas nós temos que, neste momento, estamos na quaresma, estamos num momento de reflexão, mas vamos entrar na Semana Santa e nós sabemos que vai haver, Jesus vai ressuscitar, vai haver festa. Nós estamos na semana da preparação da festa, que é a preparação da Páscoa, que é a alegria que Jesus vai ressuscitar. É na Páscoa que a gente faz ali um jantar, um almoço para toda a família, para, sabe, a mesa melhor, assim, pura mesa melhor, mais bem posta. Porquê? Porque temos alegria, Jesus ressuscitou. É na nossa tradição que Jesus ressuscitou. Jesus vai, assim, está vivo, não é? Pela Páscoa nós fazemos isso. Portanto, nada melhor que sermos felizes uns com os outros, uns de uma maneira, outros de outra. E é assim, minhas amigas, a vida é assim. Nós não podemos escolher, porque o nosso destino está destinado, sabem? Nós é que temos que mudar os nossos feitiços às vezes. Mas pronto, está tudo bem. Eu espero que a gente chegue lá e é assim mesmo. E é ouvindo a palavra que a gente vai amadurecendo, não é por dentro. No dia 28 que é o dia 2, o dia 28 de março, diz assim a palavra, que é neste livrinho assim, do dia a dia. Conheces certamente o Fausto de Goethe, é a personificação da eterna luta contra o mal e do anseio pelo bem. O poeta faz o que o seu herói experimenta de tudo, mas não encontra solução satisfatória, a não ser na crença num Deus remunerador e punidor e na fé na eternidade. É pena que Goethe não tenha sido cristão, pois teria descoberto um Deus que é simplesmente Pai. Certo? Vocês estão a ver? É pena, porque este senhor não foi cristão. E a pessoa que é cristão conhece o Deus, e o nosso Deus é o nosso Pai. É o Pai que não deixa ninguém cair. É o Pai que quer levantar a gente do sufoco, do socorro, quer nos dar alegria, quer nos ensinar a viver com aquilo que a gente tem. O nosso Pai não quer que a gente esteja inveja de nenhum dos nossos irmãos, porque nós somos todos irmãos, não é? Se Deus é o nosso Pai, somos todos irmãos uns dos outros. E o nosso Pai não quer que a gente seja assim uns para os outros. O nosso Pai quer que a gente seja felizes com aquilo que cada um tem, sabem? E dar amor, assim,
como os irmãos dão até aqueles carinhos uns pelos outros, não é? Que é assim mesmo, minhas amigas. E é isto. Gostei bastante desta leitura de hoje. E também quero dizer a vocês, não é? Que todos, no fim, sejamos assim. Sem maldade uns para os outros, sem inveja, sem ciúme, sem essas malcrenças uns com os outros. Cada um tu que tem. Vamos aceitar. A gente tem que aceitar que cada um tu que tem. Certo? Para nos dar-nos bem uns com os outros, a gente tem que aceitar que a vida é assim. Nem toda a gente pode ter tudo o que os outros têm. Enfim. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada por mais esta oportunidade, este fogo de vida que nos dás todos os dias, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, livra-nos de tudo o mal. Cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de tratamentos, de exames, todo o tipo de instituições, trabalhos, viagens, transporte, que o Senhor abençoe tudo e cubra com o seu manto. Todas as pessoas que estão muito confusas nestes dias, nesta era, que todos os jovens consigam ter paz, ter alegria, se confraternizam com as famílias, larguem os vícios. Todas as pessoas que querem fazer compra de casas, de carros, enfim. Que todas as pessoas que foram despedidas dos trabalhos, que encontram uma luz. Que Jesus lhes ajude sempre a ter aquela vontade de ir ao encontro da palavra para arranjar solução para estas famílias. Pessoas que estão muito desencontradas de Deus, que o Senhor vá ao encontro delas, que o Senhor tenha sempre coberto com o seu manto todas as pessoas que vão ser operadas, que estão fazendo alguns tratamentos intensivos, após cirurgia, depressão, síndromes do pânico, pessoas que querem tirar a sua vida, que o Senhor vai ali até o último momento e que elas não consigam, que elas tenham um encontro com Deus, que elas se reanimem com a luz do Senhor, que o manto do Senhor abrange todas as pessoas da terra, que haja paz para nós todos. Enfim, que tenha sempre muita misericórdia, muita compaixão conosco, não é? Que é isso mesmo que a gente tem que ter. É muita, muita gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos dá, por tudo aquilo que a gente tem dentro das nossas casas. Que seja tudo consagrado ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Amém. Ai, minhas amigas, seja tudo consagrado ao Senhor, para que Ele proteja e cubra com o seu manto. Enfim, minhas amigas, vamos tomar aqui o cafezinho. E que todos tenham um ótimo sábado, aí nas vossas preparações. Coloquem aí sem... Nesta semana, preparem as vossas casas, preparem as vossas mesas. Não importa, seja com o que tiverem. Coloquem a melhor toalhinha, coloquem as melhores louçinhas, porque vamos dar entrada aí, depois para esta semana, da Páscoa. E sim, vamos ter muita alegria, porque Jesus merece festa, com certeza. Jesus merece tudo, tudo de melhor que a gente faça por Ele, não é? A melhor comida, as melhores coisinhas, todas para o Senhor. E é isso, minhas amigas. Bom sábado para todos, com muita saúde.